noite. Sejam então bem-vindos a este espaço de partilha. Eu sou Marta e estou aqui hoje com uma missão específica que me entreguei para vos ir falar sobre o ciclo que vou iniciar no dia 29 de maio, mais especificamente dedicado à libertação da dor, da perda dentro da linhagem materna. Vou fazer aqui alguns minutinhos, algum compassinho de espera para me organizar aqui com as tecnologias e para também verificarmos se está tudo a correr bem. Se alguém me estiver a ver online, já em direto, que me diga alguma coisa, por favor, para saber se está tudo a correr devidamente e que vocês me ouvem e veem bem, por favor. Basta enviar um comentáriozinho, um ok. Perdão que eu estou aqui a tentar verificar se está tudo bem. Ok, então vamos começar por fazer uma pequenina apresentação de qual é o objetivo deste encontro. Um encontro que surge do coração, com uma entrega total, obviamente, não fazia sentido ser de outra forma, mas acima de tudo com muita transparência. Também para mim, algo terapêutico estar aqui, porque também abraço o meu próprio processo de cura, estando nesta entrega, neste ao serviço, de querer ajudar os outros. Um querer descomprometido, um querer sem ser forçado, mas um querer que abraça completamente a existência num todo, a minha existência, a existência de todos nós, nesta energia magnífica, linda que é a nossa essência, que é amor. E é por isso que estar aqui, estar neste caminho de partilha, de me fazer sentir, de me fazer ver como eu sou, na minha genuinidade, com a minha vulnerabilidade, penso eu, e para mim é o que faz sentido, quando realmente nós estamos a desenvolver um trabalho que é aquilo que as pessoas chamam de terapeuta. Eu não me considero uma terapeuta, como eu costumo dizer. Eu sou uma pessoa, como qualquer um de vocês, que tem os seus códigos, tem os seus dons, as suas ferramentas, tem a sua experiência de vida. E para mim o sentido de tudo isto é eu estar completamente aberta, receptiva, a simplesmente ser quem sou e como sou. E espelhar de certa forma também às outras pessoas que, tal como para mim é possível, claro que nós sabemos a um nível intelectual, não é? Intelectual da consciência, que tal como para mim é possível para toda a gente transmutar padrões, transmutar emoções, ou seja, criar a nossa vida e dar o sentido que ela verdadeiramente tem. E esse sentido é uma descoberta, é um autoconhecimento. E ele passa por muitos processos, né? E cada caso é um caso. E por isso mesmo eu hoje venho aqui falar mais um pouquinho sobre mim, não na perspectiva de que eu sou um padrão ou sou um modelo a seguir ou que tudo tenha de ser tal e qual como acontece comigo, mas é dizer, olha, eu estou aqui, isto aconteceu comigo, é possível. E portanto, talvez assim eu consiga ajudar outras pessoas. Nós efetivamente temos um caminho, uma experiência de vida, que isso é a nossa própria missão de vida. Okay? Posso pensar muitas vezes o que é que eu posso fazer para ajudar os outros, e podemos entrar em processos mentais de querer construir produtos ou querer passar uma imagem, mas isso não é verdadeiro, não é genuíno e isso não ajuda, nem nos ajuda a nós, nem ajuda o outro. Então é mesmo simplesmente mostrando, tá, que a nossa vida, ela própria é o processo, tá? Ela própria é o caminho, ok? E ela traz-nos as ferramentas que nós necessitamos. Então, nesta simplicidade, claro que eu abracei finalmente este ciclo de cura que se dedica a um tema muito delicado para todos nós, delicado dentro daquilo que é a nossa cultura, dentro daquilo que foi a nossa educação e que vai ter exatamente um ponto muito forte na nossa vida, que é o nosso pilar, um dos nossos maiores pilares, que é o pilar materno. E esta é a minha experiência de vida. Então, quando eu me senti preparada, assim, eu abracei e quis partilhar isto com outras mulheres, porque não? Não é? Porque não, se sobre isto eu tenho legitimidade, tenho experiência para poder falar sobre. E isto para mim é muito importante, que é eu só tenho realmente, ou que só consigo transmutar o meu conhecimento em sabedoria quando eu experiencio, quando eu realizo. E eu realizei finalmente isto em mim. Ao fim de 30 anos, posso dizer isto, eu consegui realizar em mim um luto verdadeiro, um luto genuíno, um luto transformador, que me criou esta leveza e me permite agora estar aqui a falar convosco sobre um assunto que para mim era impossível de falar
sem um peso, sem uma dor, sem uma lágrima, sem um nó na garganta, que eu não digo que não o possa ter, mas não da mesma forma, com a mesma energia que eu vivi até hoje. E isto é só o princípio para vos acolher agora, quem está a chegar aqui. E então vou falar um pouquinho, sim, de mim, porque falar de mim, da minha vida, é falar deste projeto. Não falar no sentido de ego, e isto é importante, não é? Não no sentido da identidade, porque isso também é desconstruído no processo de luto, mas falar no sentido de que esta é a minha história e eu já não me identifico necessariamente com a história. Eu já não estou agarrada à história, por isso eu posso falar sobre ela. Posso falar sobre ela não no sentido da identificação, mas também não no sentido da rejeição, que é eu falar sobre algo que eu penso que é externo a mim. Isto não aconteceu comigo. Não, isto aconteceu comigo e eu durante muito tempo não realizei que esta era efetivamente a minha história e não aceitei, acima de tudo. Não via, não queria ver. E então é sobre isto que eu vou falar. Então, sou um bocadinho sobre mim, um bocadinho também deste caminhito, não é? Que me fez chegar até aqui ao dia de hoje. Meus queridos, deem-me só um segundo, porque estas coisas das tecnologias nas redes sociais, para mim, são um bocadinho novidade, ok? E surgem-me aqui coisas que eu não sei o que é. Muito bem. Vamos então começar aqui a falar um pouco sobre esta minha vida, não é? Muito possivelmente alguns de vocês já me conhecem. Confesso que às vezes, até era, uma vez nos círculos que eu vou desenvolvendo, tornava-se até um bocadinho entediante estar sempre a falar sobre o mesmo tema. Porquê? Porque era sempre a mesma história, não é? Sempre a mesma história, sempre a mesma ferida, sempre os mesmos bloqueios e a história da identificação. Hoje já não é assim. Há muita gente que possivelmente está desse lado que não me conhece, que não conhece a minha história, e hoje eu sinto que a minha história é algo precioso e que, sim, ao ser partilhada, vos pode espelhar algo. Ou seja, não é querer que vocês se identifiquem comigo, mas isso vai acontecer naturalmente. Vai acontecer, vão existir aqui questões que se vão tocar. A minha história pode ser a história de muitas de vocês e vice-versa, certamente. Mas é vocês sentirem aqui nas entrelinhas, nestes paralelismos, uau, há aqui qualquer coisa que ressoa comigo. Porque neste ciclo de cura, não é um ciclo para abraçarmos 1700 pessoas de uma vez. É um ciclo muito íntimo, em que a entrega tem de ser genuína, tem de ser verdadeira, tem de ser completa no sentido de me abrir e existir uma confiança, um igual para igual. Então, estava eu a dizer da minha história de vida. Eu perdi a minha mãe, ou seja, ela fez a passagem para um outro plano. Tinha eu 11 anos de idade. E, efetivamente, aquilo que nós chamamos de um luto, não só um luto físico, mas um luto emocional, um luto energético, eu encerrei-o aos 41 anos, ou seja, 30 anos depois. Não vos vou dizer que foram 30 anos a trabalhar no luto, não foram, porque aos 11, 12, 13 anos não existe a capacidade de termos esta consciência de que algo está a acontecer, sim, claro, percebemos, mas o que é um luto e o que é que eu necessito e que emoções é que eu sinto, se calhar nem aos 20, nem aos 30 sentimos, nem hoje aos 40 ou 50, portanto, quanto mais naquela idade. Mas, efetivamente, tudo na nossa vida muda, porque quando nós perdemos um pilar tão forte, há algo que desmorona a nossa vida. E, claro, as mudanças começam aí. Nós estamos em formação de personalidade, não necessariamente aos 11 anos só, mas depois tudo afeta a nossa personalidade, a forma como nós nos comunicamos e como nos interrelacionamos com o mundo exterior, mas também com o mundo interior. E a partir daí, sim, foi todo um desenvolvimento de um processo que culminou aos 40 anos, 40, 41 anos. Eu não tive a oportunidade, aos 11 anos, e não vou estar aqui a entrar em muitos pormenores, as causas, isso não interessa, o que interessa são os pilares básicos deste processo. Eu não tive a oportunidade, aos 11 anos, de fazer um luto físico, muito menos um luto emocional ou um luto energético da minha mãe. Por questões que foram alheias à minha própria vontade,
pessoas que eram próximas de mim, e por uma questão de me protegerem ao nível emocional, que isto é o que geralmente fazem com as crianças, é afastar do problema, não viver o problema e não questionar a pessoa, isto seja com crianças, seja com pessoas adultas, porque isto aconteceu depois várias vezes na minha vida, que é perante uma situação emocional extrema de perda, não me questionarem o que é que eu quero, não é? E seja em relação a isto, seja em relação ao que for. O que é que eu quero? Ninguém me perguntou o que é que eu queria. Não é? Se eu queria ver, se não queria ver, se eu queria ir ao funeral, se não queria ir ao funeral. Então foi uma questão de proteção. Okay? E agradeço, e hoje entendo. Mas efetivamente eu não pude realizar um luto físico. Eu não vi a minha mãe, não realizei esta perda naquele momento e também não tive a oportunidade de transmutar algo que para mim, aos 11 anos, não é? Uma criança pensa que uma mãe é quase eterna. Não era o que acontecia comigo, efetivamente, porque parece que nós sentimos, parece não, nós sentimos, existe uma conexão tão forte entre mãe e filha, que nós sentimos, não é? O que é que pode acontecer. E sentimos muitas vezes, não é? Sinais de que vai acontecer. Então toda a vida foi desenvolvida num sentido da guerreira. Okay? Eu recordo-me e sei que muitas vezes isto pode ter acontecido com algumas pessoas que experienciaram o mesmo que eu, de uma forma ou de outra, seja com a mãe, com a avó, com a bisavó. E é nós firmamos pactos naquele momento. Vamos firmando sempre muitos pactos ao longo da nossa vida, pactos, acordos, que são vínculos energéticos, ou seja, fortíssimos, não é? Regras que nós criamos a nós mesmos. E muitos dos pactos, dos acordos que nós fazemos têm a ver, por exemplo, com a questão do sofrimento. Eu não me vou permitir sofrer. Ou eu não me vou permitir ser feliz. Ou eu não me vou permitir viver. Ou eu não vou permitir ser livre. Ou eu tenho a responsabilidade, por exemplo, perante as pessoas que também perderam esta pessoa e eu tenho de tomar conta deles. Ou, efetivamente, o que ainda pode acontecer é um forte sentimento de culpa. Então, por trás de um luto, vem uma série de feridas emocionais que nós não temos noção, porque a camada da dor é tão grande, mas tão grande, que não há possibilidade, não é? É uma cegueira emocional tão forte devido a essa dor, a essa perda, que tudo parece ilusão, que é algo que eu me recordo perfeitamente. Eu parecia que estava completamente a viver um filme, era ilusório, estava noutra dimensão, não tinha, desenraizei completamente. Não é? E esta é uma das situações que ocorre quando existe esta perda. Ou seja, se a nossa árvore, não é, existe aqui uma falha, se existe aqui um corte abrupto com a nossa linhagem, é como se nós realmente desenraizássemos da vida. E isso ao longo da minha vida foi sempre uma certa batalha de eu manter este enraizamento, ou seja, nesta linha da guerreira, que é, eu sou capaz, eu estou sozinha, mas eu sinto-me capaz. Eu tenho esta energia, eu tenho esta força e isto faz-nos muitas vezes passar à frente de determinados processos emocionais, não é? Que é de nos vermos, de sentirmos a emoção, de vivermos a emoção. E nesse processo nós vamos bloqueando, vamos colocando camada por cima de camada. Ou seja, isto é um peso que está na nossa mochila da vida e o que eu fiz foi simplesmente dizer, ok, tu és um peso, estás aí, eu vou carregar contigo o resto da minha vida, mas tu não vais interferir comigo. Na minha mente eu achava que tinha aceite a situação, okay? De uma forma extremamente fria. Que é dizer, ok, isto é vida, é uma ausência que eu agora tenho, a vida segue para a frente, que isto é o que nos dizem muitas vezes, tens que seguir com a vida para a frente. Pois é, mas não é que seguir com a vida em rebuliço e há força em esforço. Todo este processo, então, foi sendo arrastado até uma idade em que o meu corpo e eu própria me comecei a questionar sobre muitas situações. Efetivamente, vêm as insónias, vêm os ataques de pânico, vêm as fobias, vem a incapacidade de lidarmos com outras perdas, outras mortes, quer sejam de pessoas de familiares, quer sejam de pessoas queridas. Há aqui também todo um conceito à volta da vida-morte que nós desconhecemos, não é? E a forma como nos levam a vivenciar e a experienciar todo este processo dentro da nossa cultura também nos leva a essa carga. E depois há todos os padrões, obviamente, tudo aquilo que são os conceitos, ok? E nós assumimos que é assim. E tudo isto foi criando o quê? Foi sedimentando esta dor, ok? E esta dor começou-se a manifestar em mim, através de todas estas características. Eu fui à procura, obviamente, de ajuda, como disse, de ajuda ao nível de psicologia,
psiquiatria, fiz muitos acompanhamentos, fiz muitos tratamentos, tive pessoas maravilhosas, obviamente, que me ajudaram, pessoas, quando digo isto, digo mesmo técnicos, especialistas, profissionais, mas não era suficiente, porque não me tocava no coração, não me tocava na alma, não me davam as respostas que eu queria. Porque também ninguém me dizia que essa resposta que eu procurava, ou esse processo que no fundo eu não procurava o processo do luto, eu procurava alguém que me aliviasse a dor, ou que me explicasse como é que eu me conseguiria libertar de tudo isto e colocar toda a minha vida nas gavetas e arrumá-la. E nunca foi no sentido de fazer o luto da minha mãe, fazer o luto desta perda, ou simplesmente achando que aquilo era um problema na minha vida. Não, para mim isso não era um problema na minha vida. O problema na minha vida era eu. Era eu que não conseguia processar, é isto que eu pensava. Eu não consigo processar as situações, eu não tenho capacidade para... ao ponto de, sim, muitas vezes, eu rejeitar a própria vida. Rejeitar o meu corpo, rejeitar a vida, sentir que não era merecedora e que nada fazia sentido. Que estar aqui era tudo tão efêmero, há um princípio, um meio e um fim, então era muito mais fácil se eu acelerasse o processo e chegasse logo ao fim com isto. Não no sentido de me poupar ao sofrimento, porque eu acho que nem o que eu sentia era, eu não reconhecia que tinha um sofrimento, era a mesma angústia, mas porque nada me fazia sentido. Então, para além da psiquiatria e da psicologia, eu comecei sim depois a procurar terapias alternativas e foi um dos motivos que acabei por vir, obviamente, a abraçar este caminho como terapeuta, como professora de yoga, enfim, como orientadora, facilitadora, o que quiserem. Procurei respostas em diferentes linhagens, em diferentes religiões, diferentes filosofias, respostas no sentido de responder à minha necessidade. Não respostas intelectuais, mas uma resposta interior, algo que encaixasse com aquilo que a minha própria intuição, sensibilidade me dizia. E, meus queridos, isto não diz respeito só, todo este processo, à questão do luto. Porque para mim, durante este tempo todo, eu não procurava fazer um luto. Eu procurava era estar bem, estar em harmonia, sentir gratidão pela vida. Acima de tudo, sentir-me viva, sentir gratidão, sentir amor por mim mesma. E foram muitos anos, muitos processos evolutivos, muitos passos, mas quando eu cheguei aos meus 40 anos, e por algum motivo já sabemos, há aqui um portal para mim que se abre aos 40 anos, comecei-me a questionar sobre efetivamente o que é que eu sentia. O que é que para mim era esta dor? E comecei a olhar para trás. E ao olhar para trás eu verifiquei que eu fui levada por vários motivos a ser não, vamos lá ver. Eu fui levada por mim mesma, por minha opção, a assumir uma personagem, vamos pôr as coisas desta forma, a assumir uma personagem para comigo, porque eu achava que eu não podia falhar, que eu não podia ser vulnerável. Não? Pedir ajuda era o último item que estaria na minha checklist. Era fazer tudo sozinha, ter essa capacidade, não precisar de ninguém. E isto pode parecer extremista, atenção, porque quem me conhece sabe perfeitamente que eu abraço e dou, e estou e sou, e que recebo essa ajuda. Mas na verdade, cá dentro também existia um orgulho muito forte, também por medos, de achar que eu seguiria sempre orgulhosamente só e que não poderia contar com mais ninguém. E quando eu comecei a entender que este sentimento de solidão, apesar de eu estar sempre rodeada de pessoas maravilhosas, que este sentimento de solidão era cada vez mais consistente, cada vez mais real e que tomava conta da minha vida por completo, eu vi-me por completo. Eu vi a ferida que eu tinha em mim e que eu não tinha, efetivamente, aceite com o meu coração a vida que eu tinha e a perda que eu tinha sofrido. Na verdade, quando eu contava a minha história, eu contava com uma leveza tal, para mim era normal eu ter perdido a minha mãe. Não era algo pesado. Sempre achei que as histórias de vida das outras pessoas eram muito mais densas ou que os problemas das outras pessoas eram muito maiores.
Perder uma mãe era algo para mim natural. É algo que faz parte do processo de vida. Quando na verdade não era assim tão natural. Foi algo que eu simplesmente assumi para mim, que tinha de ser assim. Porque depois há outra coisa que nós pensamos, nós não vamos mudar nada. Porque nós não controlamos nada. Não é possível inverter a história, mudar a história, nada a vai trazer de volta. E penso que só senti aquilo que se chama de saudade por volta dos meus 36, 37 anos, foi quando eu me permiti a sentir o que é saudade. Também aquela saudade de que eu queria que tu estivesses agora aqui. Porque essa saudade eu sentia muitas vezes lá atrás, perto dos 11 anos, quando a perdi. Claro, nos primeiros eventos. Quando vem uma festa de anos e a mãe não está. Quando vem uma festa de família e a mãe não está. E como eu aí tive que, efetivamente, bloquear a emoção, fazer-me forte, foi esse o padrão até chegar à idade em que eu me permitia sentir a saudade. E posso-vos dizer que eu recordo que foi num dia de aniversário da minha mãe e eu penso que chorei nesse dia tudo o que não chorei, pensava eu, tudo o que não tinha chorado em anos. Mas quando eu chego aos 40 anos e vejo que, efetivamente, este luto não estava realizado, este luto emocional, este assumir desta ferida, aí tudo começa a desmoronar. Tudo começa a desmoronar de uma forma, mas sem dúvida que o universo conspira e está sempre atento à vida e nos traz, obviamente, aquilo que nós necessitamos quando nós nos predispomos a abraçarmos, a aceitarmos o que temos de viver. E nós não conseguimos avançar, não conseguimos criar espaço para receber uma nova energia se nós não libertarmos exatamente uma densidade que nós carregamos. Porque é outra coisa que também acontece, que é a identificação. Então, quando eu realmente me senti, quando eu vi esta ferida, quando eu a vi verdadeiramente, não é? Quando ela está aqui, isto dói-me e doía-me dentro emocionalmente e doía-me fisicamente. Apareceu a uma pessoa que eu já conhecia e que me ajudou num processo fortíssimo de execução deste luto energético e emocional. Com as técnicas dela, com o conhecimento dela, com a sabedoria dela e, efetivamente, consegui encerrar e abraçar este luto. Se me perguntarem, é fácil? Muito menos ao fim de uns 30 anos. Se me perguntarem se eu tinha consciência daquilo que tinha guardado, daquilo que não tinha vivido, nem de longe nem de perto. E se pareceu assustador, muito. Mas acima de tudo, foi do mais libertador possível que eu possa ter vivido, porque eu aí consegui ver que a Marta não é a morte da mãe, que era algo que eu sentia. Sempre que a sensação que eu tenho é que a identificação que as pessoas tinham quando olhavam para mim era a Martinha, que tinha perdido a mãe aos 11 anos. E há algo que eu sei que eu não sou, é a minha história, mas não a minha identidade, é eu não sou a morte da minha mãe, efetivamente. Eu sou a Marta, sou a filha da minha mãe, em gratidão, em orgulho divino, mas eu tenho a minha história, eu tenho a minha energia para viver. Eu não tenho que ficar agarrada ali a um passado e a viver constantemente uma dor, não é? Uma energia que já não soa, já não vibra com o momento atual. Isto realiza-se quando nós descobrimos que nós queremos ser felizes, nós queremos andar com a nossa vida para a frente, como nos dizem, tens que andar com a vida para a frente. Ok, mas como é que se faz isso? Como é que eu ando com a minha vida para a frente? Quando eu realmente quero ser feliz, quando eu quero ser felicidade, quando eu sinto que sou merecedora de fazer as minhas escolhas. Quando eu sinto que tenho o poder sobre a minha vida. E quando eu não entrego esse poder a uma dor de identificação. Porque, efetivamente, meus queridos, há aqui uma identificação. Há uma identificação muito natural, que era algo que eu pensava, por exemplo, no meu dia de anos. Era o meu dia de aniversário, toda a gente gosta de fazer anos, ou quase toda a gente, depois há sempre aquele peso do estamos a envelhecer. Não, nada disso. É como é que faz sentido eu celebrar o meu dia, eu nasci, eu existo, e a minha origem, ou parte da minha origem, ela não existe. Como é que eu posso existir? Então existia
Como é que eu posso existir se quem me deu origem não existe, não está cá? De onde é que eu vim? De onde é que eu surgi? Como é que eu me materializei? Onde é que está? Onde é que está aquilo que me deu carne, que me deu vida? Onde é que está? Já para não falar de todas as lacunas de amor, de carinho, que nos podem trazer, e eu tive muitas mais e tenho muitas mais ao longo da minha vida, e tenho um carinho enorme, um amor como é completamente natural e um respeito de reverência pelos portais da vida. Porque eu tive sempre muito amor, tive sempre muito carinho, tive apoio, mas eu não me apoiava a mim. E isto foi o que eu realizei. Okay? Esta é assim a minha história, muito por alto, senão estamos aqui horas. Todos nós temos histórias de vida que dão livros, que dão filmes, que dão séries, mas isto é só para dizer que tudo é possível. E que possivelmente muitas de vocês, eu direciono neste momento às mulheres, porque é o primeiro ciclo, e no primeiro ciclo eu quis abraçar só mulheres, porque é esta área que eu tenho trabalhado, e porque neste momento talvez me sinta mais à vontade e as pessoas ainda tenham necessidade de estar entre mulheres, ok? Mas isto vai ser aberto a homens e mulheres, ok? Eu vou-me perdendo aqui um pouco na conversa, por isso vocês vão-me ajudando, porque isto de estar aqui em direto tem destas coisas, não é verdade? Estava eu aqui a dizer que neste momento estamos simplesmente a falar de grupos de mulheres e que vocês podem ver aqui alguns reflexos, não é, nesta conversa. O que é que acontece? Não temos que falar necessariamente de como é que eu sei se eu fiz o meu luto, ou como é que eu realizo se eu fiz, se não fiz. A minha mãe já faleceu há muitos anos, ou é uma história muito recente. Cada caso é um caso, meus queridos, e tudo tem de ser avaliado, ou seja, cada um é um universo, e disso vamos falar também mais à frente. Aqui cada um tem de sentir para si, ou cada uma sente para si, obviamente, através do espelho da sua própria vida. Não é? A vida dá-nos sinais. Nós temos de ser muito verdadeiros connosco. Não é? Há algo que também que nos retiram, ou não é que não nos ensinam, é que realmente silenciam, que é sofrer é mau, sentir também não é bom. Depois classificamos tudo em positivo e negativo. Está certo e está errado. As meninas não choram. E portanto, o que é que eu sinto? É questionarmos primeiro o que é que eu efetivamente sinto. Aquela situação do eu não gosto. Eu não gostar é rejeitar. Eu não quero. Primeiro que eu assumisse perante mim que eu não aceitei, que eu não gostei, que eu não aceitei, que eu rejeitei, que eu não queria que as coisas tivessem acontecido assim. Foram 30 anos. Eu não queria. E quando eu fiz o meu processo de luto, meus queridos, eu não tinha 40 anos. Quando eu enfrentei a minha emoção, eu tinha uns 11 anos. Porque o meu registro, a minha memória, era daquele tempo, daquele espaço-tempo. Porque efetivamente um luto não executado faz com que a nossa energia fique agarrada a um momento e nós estejamos constantemente a vivenciar, a experienciar a emoção e tudo o que vimos também fica registado. Nós estamos constantemente neste looping e não conseguimos sair daqui. Toda a nossa vida vai sendo executada em função disto. E os espelhos vêm depois nas relações que nós temos também com as outras pessoas, com o nosso companheiro, com os nossos filhos, na nossa profissão, connosco mesmas, com o nosso útero, com a nossa sexualidade. Tudo está intimamente relacionado, inclusive com a abundância. Falamos da abundância financeira. Então são estes pequeninos achegas que vocês podem começar a ver, mediante aquilo que eu vou falar aqui para a frente. Se faz sentido ou não, se eu tenho o meu luto feito. Mas melhor do que tudo é não pensar, é sentirem. O vosso coração dá-vos sinal. Vocês sabem. Não têm que existir aqui regras do sim ou não, do certo ou errado, do talvez. É permitirem-se a sentir. E vão descobrir muitas coisas. O que é então mais fácil explicar? Não o que é um luto, mas o que não é, que era por aqui que eu estava a ir. Primeiro, nós temos uma conexão, um vínculo fortíssimo à nossa mãe pelas razões óbvias. Nós mulheres, e aqui falamos também um pouco da cura da linhagem materna, nós contemos a energia
das mulheres da nossa linhagem. Ou seja, somos como as bonequinhas russas, as matrioscas, umas dentro das outras. Sim? E nós contemos também a energia da nossa mãe, contemos a energia da nossa avó, contemos a energia da nossa bisavó. Então, digo-vos que óbvio que a energia da vossa mãe está convosco. Óbvio que a energia da vossa avó está convosco. Não vamos estar agora aqui a explicar tudo isto. Isto são muitos diretos, são muitos ciclos, são muitos encontros. Mas fica assim aqui a ideia. Agora, como exemplo, eu vou-vos dizer. Existem padrões também de geração em geração que nós vamos adquirindo e podem ser mesmo acontecimentos nas vossas vidas que são muito similares, se não em tudo iguais, àquilo que aconteceu, por exemplo, com a vida da vossa mãe, ou com a vida da vossa avó, ou com a vida da vossa bisavó. Nada melhor do que eu vos dar um exemplo. Eu perdi a minha mãe aos 11 anos de idade, a minha mãe tinha perdido a mãe dela aos 11 anos de idade. As duas tivemos lutos não executados. Vidas muito semelhantes, no sentido da personalidade, da entrega, etc, etc. Portanto, quando eu fiz este luto, só para vocês entenderem o que é a energia que está em nós e aquilo que nós guardamos sem nos apercebermos. Quando eu fiz este luto da minha mãe, eu não só fiz o luto da minha mãe, como fiz o luto da minha avó, que eu nunca conheci. Portanto, não só existia aqui uma lacuna da mãe, como existia uma lacuna da avó. Portanto, como estão a ver, a minha linhagem materna era o perfeito vazio. Portanto, eu tive aqui uma falta de um pilar enorme pela presença feminina. E muito possivelmente isto já viria, e foi um padrão repetitivo de situações que aconteceram lá atrás, não sei se com a minha trisavó e por aí fora. Não é? Também há muita história que eu não conheço, mas isto leva-nos a conhecer depois a história da nossa própria família. Hoje falamos especificamente da linhagem materna. Sendo ela o nosso portal de vida, como eu já referi, existe aqui um vazio, uma ausência associada. Então, o que é isto? É a história da identificação, da identidade. Parece que eu deixo de existir, ou parte de mim, não é? É o que nós dizemos. Parte de nós morre com ela, não é? Ou parte de nós parte com ela, para onde ela segue. Porque realmente existe a questão da identidade, da identificação. Não é? E esta identidade, esta identificação tem a ver com eu sou a minha mãe, não é? E neste caso, como eu tinha dito, eu sou a morte da minha mãe. Ou então eu sou o vazio, eu sou a ausência. Isto é a ferida que está por trás do luto não executado. Então, o que é que são estas feridas que nos ajudam a identificar o que é o luto não identificado? É o sentimento do abandono, que nos traz o sentimento da solidão. É a desconexão à vida, o sentido da não pertença. O que é este sentimento de abandono? Como é que nós podemos identificar? Medos. Nós temos imensos medos. Medo de ficarmos sozinhas. Como é que vem este medo de ficarmos sozinhas? Exercermos relações só para não estarmos sozinhas, se embora essa relação não ressoe com o nosso coração e nós insistimos em algo para termos pelo menos ali uma estrutura, não é? Porque temos a falta da mãe, falta-nos ali algo na estrutura. Então é nós comatarmos esse vazio, por exemplo, também com consumismos. Consumirmos questões materiais, muito a nível da alimentação. Também. A alimentação está muito relacionada, ou seja, às vezes tem a ver com, ou seja, os distúrbios alimentares estão muito relacionados com a relação direta com a mãe. Então essa ausência eu posso tentar colmatá-la através de uma alimentação exacerbada, uma ansiedade, não é? Uma falta de saciedade, porque eu não tenho quem me nutriu, reparem, a mãe é alimento, é nutrição. Ela dá-nos a vida e ela nutre-nos. E ela não nos nutriu só através do leite materno, ela nutre-nos através do amor, do carinho, da presença, do estar, do amparar, que era o que eu dizia muitas vezes. Eu só queria alguém que me dissesse, vai tudo correr bem. E as palavras da mãe são mágicas. Aquilo pode correr tudo mal, não interessa. Mas se uma mãe diz que vai correr tudo bem, empoderamento. Tudo vai correr bem, de certeza. Não é? Então isso é nutrição. Okay? Não estamos aqui a falar de falsas nutrições, não vamos entrar por nós, mas vocês sabem. Como dizem, mãe é mãe. Então, estava eu a falar do abandono, da solidão, do medo de ficar sozinhos. Isto pode ser tão simplesmente do não gostarem de estar sozinhos num espaço. Não é?
gostarem ou pelo menos quererem que as pessoas, quando vos avisem, por exemplo, que vocês vão ficar sozinhas, que vão ter que sair, ou quando vocês, por exemplo, têm padrões com os vossos filhos, imaginemos, já grandes, que saem à noite e vocês, não é, têm o receio, não é, do não voltar, por exemplo, este é o sentimento da perda. Não é? É esses receios que estão por trás. E depois o sentimento da desconexão, da não pertença, que é exatamente a desmotivação perante a vida. Não sei o que fazer, não tenho motivação para continuar, muitas vezes leva-nos, efetivamente, a situações extremas de realmente nós nos desrespeitarmos enquanto vida. Podemos desrespeitar o nosso corpo, não nos cuidarmos, não nos nutrirmos, não nos amarmos, não nos aceitarmos, mas em última instância poderemos mesmo querer pôr fim à vida. Ou simplesmente nem sequer apreciarmos a beleza da vida, que estamos vivas. Entramos em modo automático e vivemos em função daquela situação. Esta não pertença está intimamente ligada a esta desconexão que aconteceu aqui com a mãe. Então nós desconectamos com a mãe, desconectamos com a vida, desconectamos com todo o resto. Ok. Ou então vamos para o sentido exatamente oposto, que é o apego exacerbado. Isso também é medo, é controle. E quem tem filhos pode efetivamente dizer exatamente isto, que eu própria assumo que sinto, que é direcionar para os filhos essa vontade de não descolar, de proteger, de manter aquele espaço, de comatar as lacunas de algo que nós não tivemos, porque a nossa mãe não esteve presente ou não está neste momento. Isto traz-nos, não é? O vazio, a dor, o peso, o sofrimento, a tristeza. Mas, meus queridos, também há muitas coisas que estão por trás de tudo isto. Estamos a falar de emoções negativas. Existe muitas vezes a culpa, não é? Lá por trás, muito dissimulado desta não aceitação, desta perda, não é? Porque efetivamente um luto não executado é uma não aceitação. Existe o não perdão, a culpa e muita raiva. O que é a raiva? É a rejeição. Não é? E são palavras um bocadinho feias, já sabemos. São palavras feias, porque sempre nos ensinaram que são coisas que não se sentem, não se falam. Em algumas práticas ou alguns métodos que eu mesma partilho, eu digo, utilizem a força da raiva, porque a força da raiva pode ser, não tem de ser necessariamente destruidora, aliás, ela pode ser muito construtiva, porque é uma energia muito forte. Não é? Então utilizem a vossa raiva. As pessoas, eu não sinto raiva. Não, nós sentimos. Quando dizemos não gosto, não quero, não aceito, não, isso é pura raiva, é rejeição. Portanto, todos nós somos dotados dessas emoções. Não é? A não ser que sejamos seres iluminados, já estamos num nível, enfim, que ultrapassamos ou já dissolvemos a dualidade, que é para isso que nós cá estamos. É para nós permitirmos, lá está, esta dualidade das emoções, o bom, o mau, ou a felicidade, a tristeza, isto é uma dança da vida. Não é? E vida e morte é uma dança. Não é separado. Vida e morte, o que é vida, o que é morte? Quem é que nos disse o que é morte? Ou quem é que nos disse que isto não é a morte e que depois a seguir vem a vida? Não? Mas para não me perder aqui muito, estamos a falar das emoções negativas, de tudo o que vem através do luto não realizado, e vem das emoções, não é? Que são aquilo que no budismo tibetano chamamos os 3 venenos mentais, que é o apego, não é? Era a minha mãe, é a minha vida, é a minha dor, é tudo meu, e eu não quero, parece que se, às vezes a sensação que eu tinha era que se eu libertasse esta dor, eu ia perder a noção de quem eu sou, não é? Porque parecia que aquilo era a minha identidade, era a minha história. Eu sou aquilo. Não, eu não sou aquilo, eu não sou aquela dor, eu não sou aquela tristeza. Não? Eu sou muito mais do que isso. A raiva porque rejeitamos, não queremos. Não é? Ou não queremos aceitar a situação, ou porque rejeitamos o momento presente. A verdade é que um luto não executado é não estarmos a viver o momento presente, é estarmos a viver um momento que ficou no passado. Ou então, estarmos constantemente com medo do que vem para o futuro, porque já temos aqui um registro, uma memória, não é, de um passado, não é? E então podemos começar a criar expectativas em relação ao futuro. E expectativas, atenção, não são
propriamente expectativas positivas, não é? E daí começamos a entrar nesta ansiedade. E a ignorância, a ilusão. O que é a ignorância e a ilusão? Efetivamente, todos nós vivemos na ilusão. Porque quando nós vivemos na parte mental, quando nós não vemos para além da vida, quando nós não vemos o todo, a existência, e quando nós nos identificamos connosco, ou nós nos identificamos com a mãe, ou com o pai, ou com o filho, e não abrimos e vemos que nós somos uma essência de amor pura e que nessa essência não existem estes conceitos, ou todos eles fazem parte e dançam e se dissolvem numa só energia que é amor, que é a nossa essência, que é a essência da vida, tudo mais é ilusão. E a ilusão é o que nos leva ao sofrimento. É uma condição desta vida. Então, libertar a dor da perda, ou seja, outra qualquer dor, é nós realmente aceitarmos a emoção, aceitarmos a condição e rendermos por completo à situação. Rendermos é abrirmos, é questionarmos, é sairmos da energia do controle e, na verdade, a pergunta que eu também aprendi com outras pessoas, no dia a dia, na minha vida, pessoas compartilhando pequenas coisas, às vezes há pequenas palavras, pequenas frases que são chave, que é: o que é que eu tenho a perder? Se eu abraçar esta dor, se eu abraçar este processo, se eu quiser viver toda esta raiva, toda esta rejeição, toda esta tristeza, o que é que eu perco? Eu não deixo de existir se eu me deixar de identificar com esta dor, com esta perda. Porque daqui o que vem é um bloqueio enorme de vida. Ok. Claro que os bloqueios de vida vêm de muitas situações, mas estamos aqui a falar de pura energia, energia feminina, energia da linhagem. Estamos a falar de emoções que criam, já sabemos, bloqueios energéticos, criam ali cristalizações. E isto começa a ter repercussões na nossa vida. E estou a falar em termos emocionais, em termos físicos e em termos materiais. Algo que vem muito forte, já sabemos, destes bloqueios, tem a ver com medos, é a estagnação. Primeiro porque há uma estagnação energética a nível do tempo e espaço. Nós ficamos naquele momento, de alguma forma. Ficamos agarrados àquele momento. E algo que está intrinsecamente ligado a esta questão do abandono, da solidão, da desconexão, da não pertença, tem a ver com o não merecimento. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço receber, eu não mereço amar, eu não mereço ser amada. Isto não é literal, atenção. Nós vamos percebendo isto pelos nossos comportamentos, pelas nossas relações e relacionamentos e a forma como nós nos relacionamos conosco, com os outros e mesmo com os bens materiais. E não só, com os nossos sonhos. Eu não consigo avançar na minha vida, eu não consigo avançar nos processos criativos, eu não consigo materializar, eu não sei o que é de fazer, eu não sei o que é de escolher. Isto tem a ver com este desalinhamento daquilo que nós chamamos do caminho divino, ou seja, da nossa bússola, da nossa intuição, de nós sentimos, de nós seguimos. Isto tem a ver com o poder interno da realização. Isto é pura energia criativa, é pura manifestação, isto é pura energia feminina. Manifestação, criatividade, dar luz à vida, que não são só bebés, mas também projetos, é pura energia criativa e tem a ver com o não merecimento. Então bloqueamos a abundância financeira, bloqueamos também o quê? Quando estamos aqui a falar de energia criativa e de dar luz à vida, também podemos estar a falar de questões de fertilidade. Então, se calhar, algumas questões de infertilidade têm a ver com questões emocionais relacionadas com dor de perda. Eu estou a focar hoje necessariamente esta questão da dor da perda, atenção, porque as questões de infertilidade são diversas, vastas e podem ser muitas outras causas emocionais, mas esta pode ser algo que esteja por trás, pode ser um bloqueio que esteja ali por trás destas questões da fertilidade, pode sim, senhor. Pode ser uma energia bloqueada. Podemos começar também a somatizar o nosso próprio corpo e somatizar, que é o nosso corpo, é o reflexo da nossa parte emocional, da nossa parte energética, ou seja, podemos começar a manifestar dores, podemos começar a ter outro tipo de dores emocionais na nossa parte física, nomeadamente no útero e nos ovários. Até porque todo esse sistema representa o nosso passado, presente e futuro. A nossa ancestralidade está nos nossos ovários e, obviamente, o nosso útero é o nosso centro criativo.
E muita dessa energia, dessas emoções que nós sentimos, que nós não processamos, ficam retidas nesse espaço energético. Por isso depois também se fala do ritual do útero, da benção do útero e das limpezas energéticas do útero. Está tudo intimamente relacionado. Portanto, eu sei que estou a falar de muita coisa e vou começar a ser mais objetiva para não me alongar muito. Mas já estamos aqui a ter assim umas ideias, não é? De que efetivamente há muita coisa à volta disso que nós desconhecemos. Né? De um luto. Ou seja, não é necessariamente só, ok, eu realizei, ok, eu vi, eu aceitei. Não, há muito mais por trás disto. Então estamos aqui a falar de energia que está solidificada, cristalizada, que nós ficamos amarrados ou agarrados ali a um momento da vida que continuamos e queremos perpetuar pelo tempo e que porque simplesmente nós não aceitamos. Não é o amor ou a saudade que sentimos pela pessoa, que sentimos pela nossa mãe, que não nos permite efetuar o luto. Porque às vezes parece que é um desrespeito. É um desrespeito se eu deixar de sentir dor. É um desrespeito, não é por acaso que nós, seja na cultura ocidental, católica, românica, seja romana, católica, apostólica, romana, com todo o respeito, atenção, mas nós incitamos ao preto, ao negro, ao peso, reparem. Quando temos outras culturas que comemoram essa passagem, mas elas preparam essa passagem. Estamos aqui a falar de povos ancestrais, não é? Que têm todos um ritualismo. E reparem, o nosso ritual, um ritual de passagem que é muito importante, que é o funeral, o nosso ritual de passagem é muito pesado. A morte para nós tem uma simbologia muito negativa. Porquê é que nós não podemos ressignificar também o conceito da morte para algo diferente que realmente seja mais aberto, mais abrangente e que não tenha uma carga energética que, em vez de efetivamente nos permitir libertar essa dor, parece que ela ainda nos criam aqui dois pesos, não é? Que nos colocam aqui uma mochila de pesos, que é, não, isto agora tu tens aqui uma sentença de vida. Não, não é uma sentença de vida. É uma oportunidade. Porque o luto também nos traz uma oportunidade. Ou seja, a perda, perdão, também nos traz a oportunidade. Coisas boas aconteceram. Hein? Se eu efetivamente não tivesse perdido a minha mãe aos 11 anos de idade, eu não era a pessoa que estou aqui. E isso é sem dúvida. E isto eu já passei a pente fino durante anos da minha vida. Toda a minha vida, tudo o que me aconteceu, as pessoas que eu encontrei, toda a ajuda que eu tive uma mão divina, como todos temos, tive aqui uma força divina que me sustentou, que me trouxe sempre tudo aquilo que eu necessitei. Porque é algo que eu também sempre acreditei. Apesar de eu poder ter estado desconectada, de eu poder não ter sentido gratidão pela vida, e isso era um processo muito meu para comigo, e continua a ser, atenção, porque a vida é isto, é o caminho, eu sempre acreditei que a vida me haveria de trazer aquilo que eu necessitava. E a verdade é que sempre trouxe. Okay? Sempre que eu me permiti. Então não é o amor que nós sentimos por elas, não é a saudade que não nos permite realizar o luto. É a não aceitação, é a rejeição da situação, a não aceitação da própria vida, dos próprios mistérios da vida, não é? De que nós não controlamos, de que nós não entendemos e queremos entender a um nível intelectual, não é? Queremos encaixar, mas não queremos realizar que simplesmente é uma visão que nos deram e que nós somos muito mais para além deste corpo, por exemplo, e que nós efetivamente mantemos este contacto com elas. E isto depois também nos traz a responsabilidade. Não é? Muitas vezes, eu sei que isto, pessoas que ainda hoje me procuram para outras terapias, e era algo que eu me perguntava, não é? Será que o meu sofrimento não a está a ajudar na sua caminhada, no seu processo? Eu chamei imensas vezes a minha mãe para junto de mim. Imensas vezes. Nos momentos em que eu me senti mais sozinha, nos momentos em que quem é que não faz isto? Se fazemos isto aqui em vida, como é que não vamos fazer depois? Nós precisávamos dela aqui, precisávamos. Sentimos saudade, sentimos. Mas podemos transformar essa saudade em algo positivo. Nessa felicidade de saber que ela realmente está aqui, em nós. Desse reconhecimento. E que houve simplesmente aqui uma transmutação energética de existência. E que não perdemos, apenas se transformou algo. E como eu disse, eu chamei-a muitas vezes. E a questão era, será que nós não estamos a fazer mal? Será que eles estão bem?
as nossas preocupações também não permitem este processo. Então é também fazer o luto, é fazer esta conexão, é vermos para além do óbvio, não, para além daquilo que é o físico, é esta conexão de coração, esta conexão energética, espiritual, como nós queiramos chamar. E também o quê? Porque o amor, meus queridos, o amor é libertar, é deixar-se ir. Da mesma forma, aquilo que vocês sentem para com elas sentem para convosco. O amor abre, o amor expande, o amor não fecha, não cerca. Não é? Não cria limites. Então, amar, um processo de luto, é um processo de amor profundo. É um processo de libertação, é um processo de amor. É um processo de aceitação. E tudo isto é um processo de cura. Então a cura é a aceitação pelo amor. O luto é a aceitação pelo amor. É libertar e libertamos a nós e libertamos a energia da nossa mãe, a energia da nossa avó, a energia da nossa bisavó. Ou seja, nós curamos toda a linhagem quando nos permitimos a fazer este processo. Eu vou tentar ver, vou fazer aqui uma pausa, não vou falar muito mais sobre esta parte do luto, vou fazer aqui uma pausazinha para ver o que é que está aqui a acontecer nos comentários, para ver se consigo ver o que é que está a acontecer nos comentários e para irmos à segunda parte. O que é esta segunda parte? Esta segunda parte diz respeito ao ciclo em si. Em que é que se vai basear, para quem é dirigido, mais ou menos o que é que vamos fazer. E por isso, nesta primeira parte, estamos aqui a falar um pouquinho do luto, ok, algo mais pessoal. Temos isto como, ok, eu não me quero estar a alugar, temos isto como uma história, não é? Para vos mostrar um pouco também a minha história. E agora sim falamos das questões mais práticas. Quais são as questões mais práticas? As questões mais práticas dizem respeito, não é? Portanto, ao que é este ciclo, em que é que ele se vai basear e porque é que, efetivamente, o que é que efetivamente ele nos vai, onde é que ele nos vai conduzir, o que é que ele nos vai permitir. Até aqui eu estive a falar muito sobre mim, sobre a minha história, não vou falar muito sobre o meu trabalho, porque se quiserem conhecer o meu trabalho, tem aqui nas redes sociais, não muita coisa, porque tenho o suficiente, ok, mas vamos partilhar umas com as outras. Se quiserem depois fazer perguntas posteriormente, eu estou receptiva a responder às vossas perguntas através de mensagens, e-mails, tenho todos os contactos aqui disponíveis. Mas o meu trabalho, obviamente que devido a esta lacuna, o próprio processo da vida levou-me a desenvolver um trabalho pessoal, individual, de cura, com uma conexão muito forte à energia da Grande Mãe, ou seja, da Mãe Terra, à consciência feminina que é Pachamama. Isto foi algo que foi natural, inicialmente, ou seja, quase que inconsciente, desde sempre. Ou seja, a natureza para mim era o meu espaço, sempre foi o meu espaço de conforto. Por isso, sim, tenho o espírito selvagem e sou capaz de sentir menos medo, como eu costumo dizer, se me deixarem sozinha no meio da montanha à noite do que dentro de um espaço fechado do dia. Mas, efetivamente, há algo que também que me é característico, há algo que faz parte da minha essência de vida, que tem a ver com esta conexão, com esta capacidade de conexão, que todos temos, atenção, só que de comunicação, vamos chamar assim, com a energia da Grande Mãe. E a energia da Grande Mãe é o colo materno que nos sustenta, que nos nutre, ela é o grande portal de vida. Antes da nossa mãe, nós temos a Grande Mãe, que é o nosso planeta Terra. Portanto, somos todos filhos da Terra, ela é a nossa Grande Mãe, e efetivamente há um campo energético, existe uma energia, uma consciência. Não é que nós estamos conectados, é da qual nós fazemos parte. Então, utilizar a energia, não é utilizar, ok? As palavras às vezes são um bocado fortes, não no sentido literal, mas conectarmos de forma consciente à energia da Grande Mãe, ou termos consciência dessa conexão, que é o sentido da pertença, ou seja, é o amor, ela traz-nos também a nutrição necessária para nós, e o empoderamento. Este empoderamento é um reconhecimento do nosso próprio poder interno, que é amor, traz-nos esta consciência para nós levarmos a efeito de forma mais fácil. Porque o que é fácil? Fácil é tudo o que não é difícil. Difícil é tudo o que nós colocamos entraves e desafios e que vem da nossa mente.
Fácil é tudo o que vem do coração, é tudo o que é natural. E a natureza é fácil, é natural, ela é amor, ela está lá, tal como nós. E nós só vamos simplesmente encetar esta conexão de forma consciente. Este é o grande trabalho que eu faço, tem a ver com a natureza, com esta energia, com a existência em amor, a existência também na matéria, abraçarmos tudo o que é vida, e a cura vem através da sabedoria da medicina da Terra. Este ciclo de cura é baseado nesta sabedoria, em sabedoria ancestral, em algo que para mim ressoa e sempre ressoou, e cada vez mais venho aprofundando, venho aprendendo, venho abraçando, e está muito relacionado à cosmovisão andina, ou seja, utilizarmos muito esta sabedoria ancestral, que é uma sabedoria profunda de conexão e respeito à energia da Grande Mãe, à consciência de Pachamama. Então, meus queridos, para quem é este ciclo? Este ciclo é para todas aquelas mulheres que, de alguma forma, perderam esta conexão ao seu portal materno, ao seu portal de vida, à mãe, ou à avó, ou à bisavó. Porque muitas vezes, muitas pessoas têm a figura materna na avó, por exemplo. Por outro lado, ou seja, esta perda que veio através do processo da passagem, na morte, ou, tal como outras pessoas já me contactaram, existem processos de morte em vida. E existem aqui desvinculações, rupturas abruptas que muitas vezes acontecem sem ser através da nossa vontade ou da nossa escolha. Por exemplo, falamos num processo de rejeição. Já sabemos que a palavra rejeição vai soar forte, mas a verdade é esta. Quando a rejeição, a não aceitação, não quer dizer que não interessa aqui as questões morais, okay? Não há julgamento, não é a questão das questões morais, são as questões de vida. Processos de adoção, desentendimentos, simplesmente desconhecimento de quem é a progenitor, a mãe. Existem estas situações e isto é um processo de luto, existe ali uma ausência que nós não conseguimos realizar, então podemos encetar também aqui um processo de luto energético e emocional. Então este ciclo é também para as mulheres que têm esta lacuna ou que não conheceram a mãe, ou que de alguma forma foram rejeitadas, não têm possibilidade de se conectarem, ou ainda podem estar conectadas, mas não sentem essa conexão por motivos muito fortes. E para este ciclo, claro que, como é um ciclo muito restrito e requer uma grande entrega, um grande comprometimento da parte de cada um, porque vai existir aqui um acompanhamento individual, sim, embora seja dentro de um grupo, vai existir um acompanhamento individual. Estas questões são tratadas comigo antes mesmo de ingressarem, por assim dizer, no próprio ciclo, ou seja, para sentir se efetivamente este ciclo se adapta ou não à necessidade da pessoa no momento. Porque, meus queridos, há uma coisa que para mim é muito clara. Eu não vou resolver os problemas de ninguém e quando eu não tenho forma de ajudar, eu assumo. Eu não sei, eu não tenho conhecimento, não consigo, não sei. Portanto, o que eu posso fazer é indicar, por exemplo, outra pessoa. Também? Ou pelo menos eu ouço. Não? Mas eu nunca vou vender uma cura a ninguém. Até porque o processo de cura é o potencial de cada um. Ele está em cada um de vocês, não está em mim. Não? Este processo vai se desenvolver ao longo de 7 dias. Ou seja, iniciamos dia 29 de maio e termina no dia 4 de junho. Ele vai ser desenvolvido dentro de um grupo privado no Facebook, ou seja, as pessoas que ingressarem neste ciclo vão fazer parte de um grupo privado, um grupo oculto, ou seja, em que só os membros desse grupo, só as pessoas que participarem nesse ciclo é que vão ter acesso à informação que lá está e à visualização também dos conteúdos. Todos os dias eu vou estar em contacto com as pessoas através desse grupo e vão ser lançados, vão ser partilhados exercícios, ou rituais, ou meditações, sempre com o apoio e o suporte, obviamente, com o meu apoio, com o meu suporte, como background, ou seja, a tarefa é individual, vai ser realizada por cada uma de vocês, mas eu vou estar a sustentar este espaço energético também aqui na minha casa, obviamente, não só acompanhando o que vai acontecendo no Facebook, dentro daquele grupo, mas a um nível energético através dos conhecimentos que eu tenho. Então vai existir o quê? Um contacto diário, uma conexão diária, uma partilha diária do desenvolvimento das atividades. Não existem horários, ou seja, quando eu colocar a tarefa, isto é importante, porque as pessoas às vezes dizem, mas eu não estou a trabalhar, ou
os meus horários não permitem. Não, vai ser feito ao vosso ritmo. Ou seja, não há um horário em que digo, vocês têm de estar online e têm de me ouvir àquela hora. Não. Fica colocada a tarefa, vocês vão fazer ao vosso ritmo. Okay? Como eu digo, convém vocês criarem uma disciplina, uma rotina para levarem a efeito este processo os 7 dias seguidinhos e fazer tudo aquilo que é proposto. Mas efetivamente têm que ser executadas as tarefas dentro das 24 horas, porque há aqui um processo evolutivo, né? Há uma razão de ser, há um encadeamento de dia para dia, são diferentes passos que vamos dando, vamos avançando no processo e, portanto, o passo seguinte depende sempre do passo anterior. E há uma energia que é criada pelo próprio grupo e que eu estou a sustentar também à distância, okay? E essa energia, não é, está disponível naquele dia, de determinada forma. E como um grupo também, num grupo, quando uma avança, todas avançam, okay? Porque nós fazemos parte dessa energia, dessa teia que nos une, é também uma questão de comprometimento para comigo. Okay? Então, se eu estou a abraçar o meu processo de cura, é uma disciplina, um comprometimento, é uma responsabilidade para comigo de eu realmente levar tudo direitinho, fazer tudo direitinho. Realização diária, partilhas diárias e acompanhamento da minha parte, ou seja, vamos fazer troca de informação, cada caso é um caso, eu vou seguir uma a uma, mas obviamente que todas vamos partilhar esse espaço. Portanto, mas é necessário fazer a partilha? É, a partilha faz parte do próprio processo de cura. Porquê, minhas queridas? Porque nós não falamos, nós não expressamos, nós não verbalizamos as nossas emoções. Não? Vai ser um momento para rir, vai haver um momento para chorar, vai haver um momento para espernear, vai haver momentos para tudo que faz falta. Okay? Vai haver momentos para dançar. Portanto, o que é? É ser, é manifestar. Okay? Tudo aquilo que nós não manifestamos durante todo este tempo. Tudo aquilo que não nos permitimos. E estes espaços, mas é online, é um bocado impessoal. Não é. E não digo isto como uma pessoa que está aqui a orientar, a facilitar, digo como aquela pessoa que frequenta também os cursos, os círculos online, os processos de cura, as terapias, porque tal e qual eu também vou continuando o meu caminho. E é muito maior a proximidade, porque a proximidade, e nós já tivemos a experiência por tudo isto que estamos a viver nesta fase, a proximidade está no coração, está na energia. Nós não estamos presentes fisicamente, mas nós conseguimos conectar energeticamente. Não é? Continuando, vou ver aqui os meus apontamentos para não me esquecer de nada. O que é que necessitas para fazer parte deste ciclo? O que é que eu vou precisar de muita coisa? Vou precisar de uma câmera, vou precisar de um microfone. O que nós precisamos é ter uma conta no Facebook, obviamente, um e-mail e, claro, ter acesso a uma câmera. Pode ser através do telemóvel, tal e qual onde eu estou a fazer neste momento este direto. É? Ter acesso para poder fazer essas partilhas através desse grupo. Um e-mail, porque também vamos fazer troca de informação através de e-mails, e como eu digo sempre, verdade, vontade, entrega e compromisso. O que acontece muitas vezes é, nós entregamos por medo a determinados processos, achar que aquilo vai ser a solução para tudo, ou que essa solução vem fora. Simples, quando vamos a uma terapia reiki, quando tomamos uma terapia floral, quando fazemos uma mesa radiónica quântica, estou a falar daquilo que conheço. Okay? Mas a verdade é que nenhuma terapia funciona por si, a menos que eu me entregue, eu me abra, eu confie, porque o processo não sou eu, enquanto orientadora, facilitadora, que o faço, mas é a pessoa que se permite. E aqui é exatamente a mesma coisa. Ou seja, fazer por fazer, não. Eu fiz o ritual, eu tomei o floral, mas se eu não me conecto de coração, se eu não acredito, se eu não confio, se eu não estou em verdade, se eu não me abro a essa energia, então realmente as terapias não vão funcionar, mas seja ela qual for. Mas, o que é que compreende este tipo? Portanto, já falámos que vai ser o grupo, quais vão ser as regras, ou seja, a forma como nós nos vamos orientar, ok? O que vocês vão necessitar e o que é que efetivamente isto inclui. Falamos de cura emocional e espiritual energética, obviamente transmutação de uma energia, okay? Transformar, vamos colocar isto numa linguagem científica, transformar o negativo em positivo.
Porque isto tudo é assim, é transformar a luz em sombra. Na verdade não vamos transformar mais nada, porque tudo é luz. Nós é que quando na ilusão só vemos a sombra. Libertação e transmutação energética da dor, a reconexão à vida e a ancoragem à energia da Grande Mãe, porque isto é muito importante, foi todo o meu trabalho de cura, e atenção, falo do meu trabalho de cura emocional, e falei hoje do luto, mas também falo de um trabalho de cura energética a nível, por exemplo, do útero, que eu também fiz. Portanto, todo um trabalho de reconexão e ancoragem, e isto diz respeito a vocês e diz respeito a todos à vossa volta, porque a nossa energia muda, que é aquilo que nós queremos ver, a mudança no mundo, nós temos que nos mudar primeiro a nós mesmos. Portanto, se eu mudo, tudo muda à minha volta. Alinhamento com o caminho divino, que é eu estar no sentido, o que é o alinhamento com o caminho divino? É eu estar na energia do coração, é eu estar no amor, é eu ver-me, é eu reconhecer-me, é eu querer ser, é eu permitir-me ser. Isto é o alinhamento com o caminho divino, é o que é ser felicidade. Libertação e transmutação kármica, porque isto tem muito a ver com os tais padrões, com as relações causa e efeito desta vida, de vidas passadas. Tanta coisa que já podemos trazer também já connosco. E através desta... Porque possivelmente nós já vivemos esta experiência noutras vidas. Não foi por acaso que eu nasci filha da minha mãe, ou vocês nasceram filhas das vossas mães, certo? Então, realmente fazemos aqui um processo de libertação e transmutação kármica. E por isso mesmo a cura da linhagem materna. Meus queridos, eu penso que neste momento falei de tudo o que tinha pensado falar. Talvez não no alinhamento planeado, mas isso faz parte da minha energia. Planei. Passei uma tarde inteira aqui a fazer apontamentos, a lista do que ia falar e chega ao fim. Processo criativo, deixa fluir. Se necessitarem de mais alguma informação, podem enviar mensagem a solicitar detalhes, a colocar questões. Neste momento vamos criar aqui um espacinho para vocês colocarem alguma questão que tenham neste momento, alguma dúvida, e eu espero mesmo conseguir ver os vossos comentários. Não consegui até agora. E por isso sou-vos muito grata pela vossa presença, porque tudo faz sentido, obviamente, quando partilhado, e se vocês estarem aí, é maravilhoso. É maravilhoso ver aqui assim as bolitas, com os vossos rostos, é maravilhoso aqui o olhinho, mas acima de tudo, maravilhoso poder falar de uma forma sincera, aberta, verdadeira, sem medo. Querida Ângela, estou aqui a ver o teu comentário. Eu estava aqui a dizer falar de uma forma verdadeira, aberta, sem medo, porque não era de todo possível, garanto-vos que não era de todo possível eu estar a ter convosco esta conversa hoje, aqui, há um ano atrás. Não era porque eu não via, não era porque eu sofria. Se eu sinto saudade, mas é uma saudade leve, muito leve, é alegria, é gratidão, e é aquilo que nós chamamos do orgulho divino. É uma coisa muito interessante, que é, eu sei que sou muito parecida com a minha mãe. Sou muito parecida com a minha mãe ao nível físico, dos meus dons, por exemplo, quando falamos dos dons, a minha mãe gostava muito de cantar, e eu também canto. A nível do rosto, da forma de ser, tudo. E até isto para mim, foi um peso durante anos. Era um orgulho, okay? Mas quando as pessoas me diziam, e eu sei que muitas pessoas que estão a ouvir, que estão a ver, reconhecem isso, me diziam, tu és igual à tua mãe. Às vezes era uma dor só de saber isso, okay? Só de simplesmente ouvir isso. E hoje, como tal, é um orgulho divino. Como tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que me trouxe até aqui e tudo o que eu ainda tenho para viver, meus queridos. Porque por trás de uma grande ferida, e uma perda é uma ferida enorme, vêm muitas outras feridas emocionais. Então isto é um trabalho contínuo. Mas é um trabalho contínuo, eu digo um trabalho, ok? É um trabalho contínuo. É um trabalho de amor. Um trabalho de amor por nós, um trabalho de amor por ela e principalmente para as mães de meninas, de filhas, de mulheres. É um trabalho de cura para as vossas filhas.
porque senão nós perpetuamos e damos continuidade a esta energia para as próximas gerações. Então a pergunta é: o que é que tu escolhes neste momento para ti? Ser amor, ser felicidade, vibrar nessa energia. Estamos em tempos que estamos a ser confrontados, não foi por acaso que tudo isto aconteceu agora. Estamos a ser completamente confrontados com a nossa sombra, com o que é que tu queres agora realmente? O que é que tu escolhes? Escolhes ser ou escolhes dar continuidade a uma vida porque os outros escolheram por ti ou porque permites que a sociedade te dite o que é verdadeiro dentro de ti, seja o que for, sem sucumbirmos ao julgamento ou à expectativa dos outros. Estamos no momento da verdade, do amor, da união, da conexão. Tudo isto é energia materna. E todas nós, mulheres, mesmo eu que não sou mãe, todas nós temos o instinto maternal. A energia da grande mãe está dentro de cada um de nós. Mesmo quem não quer ter filhos, a energia materna está aí. E isto é, efetivamente, aquilo que ressoa com o nosso ser. É o amor incondicional. A energia de uma mãe é a energia do amor incondicional. Mas ele também existe, esse amor incondicional, entre todos os seres. E é isso que nós estamos hoje aqui a falar e a resgatar. Meus queridos, vou ver aqui os vossos comentários. Agora estão a aparecer finalmente. Finalmente no sentido, meus queridos, não é que vocês tivessem que comentar. É porque eu pensei que não os ia conseguir ver. Ok. Vamos dar, estou a ouvir a tua mensagem, Ângela. Tentar chegar a esse ponto, lembrar a minha princesa como eu estou. Vamos permitir dar tempo ao nosso tempo. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu momento. Eu sei, minha querida, reconheço, abraço-te, vejo-te, sinto-te, que é mesmo assim, a tua dor é a minha dor. A dor de outra mulher é a minha dor e vice-versa, porque estamos nesta rede, estamos conectados, temos a sensibilidade, não é? Esta tal energia maternal, amorosa, é o sentido da irmandade, e tudo ao seu tempo. Sim, querida Ângela, porque sim, é possível, sim, vais conseguir, mas todos os processos de luto têm as suas fases, não é? Tudo tem a sua fase. Eu fiquei na fase da negação durante 30 anos. Vocês forem fazer as pesquisas lá da psicologia e das fases do luto, também ajuda. Tentem procurar as fases do luto. Às vezes temos aqui um pouco os conceitos, ajuda-nos aqui a balizarmos um pouco. E eu já sabia disso tudo durante anos. Sempre tive esta parte, esta curiosidade da psicologia, não é? Não sou formada no Google, mas sei que sim, que existem estas fases do luto. E eu fiquei 30 anos na fase da negação. Um misto entre a negação. Depois, de repente, vivi a raiva toda e, por fim, processei o luto. Soninha querida, grata a eu, estou a ver aqui as vossas mensagens, à Rita, e obrigada a todos os que estiveram aqui, que por aqui passaram, a todos aqueles que vão ver este vídeo. Espero de coração que no meio de toda esta minha energia que depois começa a fluir, que tenha partilhado algo que para vocês seja, sem dúvida, um reflexo do que necessitam para a vossa vida e que seja um benefício para a vossa evolução e com isso seja um benefício para a evolução de todos nós, da humanidade, uma evolução de amor. Querida Cláudia, grata de coração, meus ricos. A Daniela, sim, querida Daniela, sempre penso muito em ti, eu sei que sim, nós temos umas histórias sem dúvida muito semelhantes e eu recordo muito de ti com muito amor, com muito respeito acima de tudo. Estou a ver aqui a Sarinha também, é tão bom, é tão bom. Não é fácil estarmos aqui a falar para um quadradinho ou para um retângulozinho. Mas sim, olha a Zinha, muito obrigada, minha querida, é tão bom receber as vossas mensagens. E vamos encerrar a sessão de hoje. Se eu, entretanto, verificar que ficou alguma coisa por dizer, ou que efetivamente existe mais alguma informação que seja necessária passar, eu vou colocando aqui alguns posts, ou posso fazer ainda alguns diretos até lá. Recordo que o ciclo inicia dia 29, mas as inscrições são até o dia 23, porque carece aqui de um período em que eu tenho que avaliar convosco, conversar, aquilo que efetivamente se faz sentido ou não, okay? Para não estarmos a fazer, agora, outra coisa que é importante, não, agora vamos fazer as terapias todas, isto é tudo mágico. Não, a magia está dentro de cada um de nós. Não? A magia está dentro de cada um de nós,
neste potencial de realmente reconhecermos que simplesmente temos esse potencial e que é possível. Está bem? Desconstruir. É o momento de desconstruir, deixar cair esses blocos, esses programas que nos fazem correr aqui na mente, que estamos aqui constantemente a fazer correr entre mente e coração, e é o momento de ouvir só o coração, meus queridos. Cláudia, podemos conversar depois. Estavas a dizer que o circo parece encaixar na tua realidade. E sim, de certa forma sim, conhecendo também um pouco a tua vida, não é? Um pouco, bastante. Podemos também depois falar, porque realmente pode se enquadrar na tua situação. Serinha, obrigada, minha querida, também por estares aí. É muito bom sentir que realmente nunca estamos sós. E efetivamente a solidão é uma ilusão, porque nós nunca, nunca, nunca estamos sós. Deixo-vos um beijo enorme do coração, um até breve, e alguma questão que tenham, eu continuo aqui.